Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, também ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, lá na congregação que pastoreia lá em Villahermosa, a todos os irmãos e irmãs e ministros de diversos lugares que estão por lá. E também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e também pelo satélite Eutelsat 8 lá na África, na Europa, os quais estão nos vendo também. Me enviaram um vídeo de algum lugar, uns lugares onde está se vendo o sinal através deste satélite ou por este satélite, de modo que os irmãos já vão fazendo as conexões lá para assim ter o satélite Eutelsat 8, já com a imagem e com o som, diretamente desde a grande carpa catedral, a todos os irmãos lá da África, da Europa, em todas as partes onde está chegando minha voz, e também pela internet e pelos outros meios de comunicação. Podem assentar-se, por favor. Podem se sentar. Na mensagem, o que acontece na trombeta final, ou na última trombeta, o nosso irmão William nos fala isso. Ela foi pregada em sábado, 4 de outubro de 2008. Essa mensagem calha na Colômbia. Por isso, ele diz no livro de citações, na página 162 e 157, que estava colocando o fundamento, um andaime, para que outra pessoa subisse nele, colocando a plataforma. E certamente tem que ser aquele que está anunciando o que vai vir depois dele, a esse. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim for, então lhes estarei deixando para sempre. Vamos lá na página 157 do livro de citações, onde nos diz, do parágrafo 1407, diz: estou apenas edificando, construindo. A hora está se aproximando perto, quando vocês vão ver acontecer alguma coisa, quando alguma coisa vai dar lugar, ou vai vir. E todo este fundamento aqui apenas tem sido colocando uma base para uma curta mensagem rápida que sacudirá toda a nação. E ele escreve aí a base para uma curta mensagem: virá e estremecerá a nação. E escreve o Evangelho do Reino. E continua dizendo ele aí, ou seja, que não estará ministrando novamente, foi-se embora, e voltará, regressará na ressurreição dos mortos em Cristo. Vejam aí, nos fala que o irmão Branham, se ele se foi e ele não estaria ministrando novamente. Seria o espírito de Elias na sua quinta manifestação como uma das duas oliveiras, porque sempre que Deus leva o seu instrumento desta terra e termina o seu tempo, Deus, através desse instrumento que está operando algum ministério e leva esse instrumento, esse véu de carne, Deus, ele leva um instrumento, porém, se tiver que ministrar novamente esse ministério que esteve nesse, pois opera em outro instrumento. Não é que esse instrumento vá voltar, Deus vai usar esse mesmo véu de carne para operar esse ministério que estava prometido para ser operado novamente de novo. Ele usa outro véu de carne. E assim tem sido e aconteceu desde o Gênesis até aqui, até hoje. Sempre Deus operando através de um véu de carne. Leva esse véu de carne, ele leva esse véu de carne, fecha esse olho e Deus abre outro. Ou seja, outro instrumento, outro véu de carne. Deus usa. Continua dizendo, ou seja, que não estará ministrando novamente. Foi-se e voltará na ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual para isso já se estará operando. A visão da carpa já estará em operação e haverá um novo ministério aí. 2 ministérios que estarão operando. O Espírito Santo, que são os ministérios das 2 oliveiras. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Agora está falando de um homem. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. É porque
porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. E se assim fosse, mesmo assim, se assim fosse tal como aconteceu com João no tempo de João e de Jesus, e assim, se assim fosse acontecesse, ele crescerá e eu minguarei, diminuirei. Aí está dizendo a mesma coisa que João Batista disse quando falaram para ele: olha, agora aquele de quem tu deste testemunho, agora ele vem, a ele chegam mais pessoas, ele batiza mais pessoas, ou seja, ele batiza mais gente que tu. É o que estão falando, dizendo para ele. Chegam a ele e são batizadas muitas pessoas que chegam a ele. E João diz: o homem não pode fazer nada por si mesmo se não lhe for dado por Deus. Ou seja, que não era uma obra humana, era algo da parte de Deus, a favor de Deus. Então ele diz: a ele lhe convém crescer e a mim minguar, diminuir. Essas foram palavras corretas, certeiras da parte de João Batista. E agora, será na visão da carpa da tenda e no cumprimento da visão da carpa, onde estará aquele de quem o reverendo William Branham disse: a ele lhe convém crescer. Aí é onde crescerá no máximo esse ministério. E agora, o que todos aqueles que creram na mensagem que Deus trouxe através do reverendo William Branham, o que é que eles devem estar buscando, procurando? Aquele de quem o reverendo William Branham deu testemunho que viria após ele, e a ele ao qual lhe convém crescer, e a quem terá o ministério do último dia e chegará na parte culminante, final, de conclusão da visão da carpa, da tenda. Agora vejam aqui, em um lugar aqui no livro de Citações, na página 160 do livro de Citações, parágrafo 14:20 diz: vocês não devem mal interpretar a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia. Quando ele se faz manifesto ou manifestado na era que é a parte do seu corpo que se está sendo manifestada, que está sendo manifesta. Se é uma era da mão, tem que ser uma era. Não pode ser uma era da cabeça. Se é a era da voz, pois então não pode ser uma era do pé. Vê? E agora estamos na era do olho. E agora a próxima coisa é ele mesmo vindo. Vendo profético, vê? Através da era, começamos a partir do fundamento da primeira era da igreja, quando a semente entrou na terra, a semente inteira. Então veio pelos pés, Lutero, depois por Wesley, então os pentecostais, as línguas e os lábios, vê? Agora está no olho profético, de Malaquias 4 e assim por diante. E agora não resta mais nada a não ser ele mesmo, ele próprio, para entrar nisso, porque isso é a última coisa que existe. A próxima coisa é a inteligência. E não temos inteligência nossa, é a dele, E aí escreve a era dos olhos. Depois de Elias vem Moisés e escreve a inteligência do Senhor, da mente. E também escreve Moisés e Elias, a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor. Vejam, no cumprimento da visão da carpa da tenda, onde Deus está operando os ministérios de Moisés e de Elias. Consequentemente, é o cumprimento da vinda do Senhor. Portanto, é o cumprimento da vinda do Senhor. Continua dizendo aí nosso irmão William: Cristo em Espírito Santo estará no meio dessa promessa, porque é o programa de Deus através de Cristo para a sua igreja, para o último dia postreiro. E assim será estremecido este mundo com a demonstração do poder de Deus em toda a sua plenitude, sem limitações ou limites. E assim será que mundialmente vão ver essa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, no meio da sua igreja. Moisés e Elias é igual à vinda do Senhor. Porque o que é a sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja, ou seja, o que é o sétimo selo? A vinda do Senhor para a igreja é a sétima trombeta, Moisés e Elias para o povo hebreu. Moisés e Elias é igual à vinda
do Senhor. Foi para mim um grande privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá em Villahermosa, Tabasco, no México. Junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim, todos os ministros lá reunidos com nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e todos os irmãos presentes. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e até amanhã, se Deus quiser, onde esperamos grandes bênçãos da parte ou a favor de Deus. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.